Boa noite, pessoal. Estamos mais uma noite aí com vocês para o GDEST Cast. A gente está aí sempre trazendo conteúdos relevantes para ajudar as empresas do setor de energia, especificamente do setor de energia renovável, na geração distribuída, a terem sucesso nos seus negócios, trazendo novas oportunidades, novas ideias e metodologias aí de profissionais renomados no mercado. E hoje nós estamos com o Luísio Neto, advogado especialista aí e com uma carreira de vasta experiência aí na área, passando aí para vocês alguma das experiências que ele tem para vocês terem uma adequação dos contratos, uma melhor vocês poderem ajudar as suas ter um processo comercial com menos risco também, né, para contratos bem estruturados que vão ajudar o sucesso da sua empresa aí. Dei uma travada aqui nesse inicinho. Então, o Luísio Neto é especialista e mestre em Direito Ambiental, atuante na área de Direito de Energia e Ambiental há 25 anos, responsável pela estruturação jurídica de diversos projetos na área de energia. É professor de especialização em Direito de Energia e Direito Ambiental e autor de 2 livros, Direito Ambiental para Concursos e Exame de Ordem e a Energia Eólica no Direito Ambiental Brasileiro. Então, Aloysio, fique à vontade para se apresentar. Bom, boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite da GDEST para poder explicar um pouco, né, sobre a questão dos contratos de energia. Eu fico muito honrado aqui, espero poder contribuir aí com todos que nos assistem, né? Que legal, Aloysio. É um prazer. Eu queria que o pessoal que está nos assistindo aí, se puder comentar, colocar de onde vem, de qual cidade está falando aí, para interagir com a gente e colocar também as perguntas, que eu sei que esses termos jurídicos aí até me deixa nervoso, porque cada contrato que você vai pegar para ler tem dupla interpretação, principalmente a gente que não é do jurídico, né, tem formação em engenharia. Às vezes a gente lê um contrato e é muito importante ter uma pessoa com experiência, um advogado aí para nos auxiliar e nos nortear, né, para evitar que a gente assuma riscos e guie a empresa para um caminho ali que pode até levar a uma falência, um processo que vá gerar prejuízos enormes aí, né? Então, uma coisa que é muito legal aí da história do Aloysio, né, a gente acompanha a sua trajetória, Aloysio, desde quando eu iniciei aí com a nossa empresa atuando com a integração, e você foi o pioneiro aí no setor com a primeira cooperativa de energia solar no Brasil. Se você puder explicar como é que foi essa experiência aí, esse pioneirismo? Bom, Felipe, vamos lá. A gente trabalha, na verdade, com direito de energia antes mesmo da GD, né? A GD começou no Brasil em 2012, mas a gente trabalha com direito de energia desde a época do Proinfa, dos parques eólicos. Isso é mais ou menos 2001, 2002, por aí. Então, naquela época, nem se falava em GD, muito menos em energia solar aqui no Brasil. Mas no estado que eu moro, né, no estado do Ceará, a gente tem uma produção de energia eólica muito forte, e eu sempre me interessei por algo diferente da área do direito. No caso, na época, era direito ambiental ainda. E aí, depois que eu, acompanhando os leilões de energia, foi que eu comecei a entrar no direito de energia. Em 2012, começou a GD no Brasil. E em 2015, eu fui convidado por um colega para auxiliar na montagem da primeira cooperativa do Brasil, de energia renovável, que fica na cidade de Paragominas, no estado do Pará. Então, na época, eu fui convidado para colaborar lá, por conta dessa experiência já em direito de energia, mas eu confesso a você que ninguém, né, sabia de GD no Brasil, nem na época a CELPA lá, que hoje é Equatorial, no Pará, também ninguém sabia, porque, enfim, não tinha nenhuma usina. E aí a gente começou esse projeto em junho, e em outubro a usina estava sendo inaugurada
lá no município, com a cooperativa formada, com 23 cooperados, né? E aí, o que eu sempre falo, eu não sabia que isso ia acontecer, aí com isso, o nome da gente começou a ficar conhecido no Brasil todo, e uma coisa que a energia solar é muito legal é que ela é muito democrática, no sentido de que em qualquer lugar do nosso país você consegue fazer um projeto de energia, né? Seja no telhado, seja no solo, seja no interior, na capital, no litoral, enfim, não tem fronteiras para isso. E aí acabou que eu já rodei o Brasil todo, montando, né, ajudando aí na montagem desses projetos de energia na parte de contratos. E só abrindo um parênteses, corroborando com o que você falou, sabe, Felipe? Eu acho que isso é nosso, da nossa natureza. Eu, apesar de ser da área do direito, eu sou contra o uso do juridiquês, sabe? Às vezes não dá, a gente tem que usar a expressão técnica correta. Mas, assim, eu tenho muito mais reunião com investidor, com engenheiro, que são pessoas mais pragmáticas, do que com o pessoal do direito. Então, não adianta eu falar muito juridiquês, porque realmente não vai ser compreendido. Então, eu até falo muito isso para os meus alunos na universidade. Olha, a boa linguagem é aquela que o seu receptor compreende, né? Então, assim, eu vou tentar, na nossa transmissão aqui, o que para mim não é difícil, confesso, é ser o mais simples possível, né? Para que as pessoas que estão confiando aí no nosso trabalho, na GDEST, no meu, possam compreender e sair daqui sabendo mais do que chegaram, né? Esse é o objetivo. É isso aí, Aloysio. E realmente é um mercado que cresceu muito rápido e no termo aí, no setor jurídico, tem essas questões de jurisprudência, né? Então, tudo que é novo não tem uma jurisprudência para, em qualquer processo, né, você ter uma ideia de qual vai ser a sentença final. Então, é um desafio que os pioneiros como você conseguiram navegar nessa seara de muitos riscos e muitas questões ainda não discutidas, né? Você consegue pontuar para a gente algum caso desse tipo? Consigo, já consigo. Na verdade, o que você está falando tem uma lógica, né? Que não é uma lógica feliz, assim. É porque, veja, vamos trazer de 2015 para cá, né? Então, começaram a montar as usinas. No início, ninguém tem problema, né? Tá tudo ali na fase do namoro, ninguém tem problema com os contratos, tá todo mundo direitinho. Depois que começam a surgir alguns problemas, alguns deles vão ser judicializados, né? Nem todos. E aí entra num outro aspecto, qual quando você coloca o processo na justiça, eu tenho uma data para começar, mas eu não tenho uma data para terminar, né? Eu tenho processos, não de GD, tá? Mas no meu escritório eu tenho processos que são, por exemplo, de 2005, relacionados a parques eólicos, né? Então, mas o que é que acontece? Quando você judicializa, a gente já tem aqui no escritório algumas jurisprudências interessantes, né? E, claro, o número de casos iguais está aumentando. Eu vou citar dois. Um caso, que foi o que você pediu, Felipe. Um caso, talvez algumas pessoas que nos assistem estão passando por isso. Hoje mesmo eu recebi ligação de Minas Gerais sobre isso. Atraso de conexão por conta da distribuidora. Então, a usina está montada, está tudo ok, tudo pronto para ser conectada e simplesmente a distribuidora não conecta aquela usina. Então, nós tivemos um caso em que o cliente da gente demorou 6 meses para conseguir conectar a usina. E foi muito interessante, dois pontos, tá? Quando a gente protocolou a ação, antes mesmo do juiz deferir a liminar, ou indeferir, antes dele apreciar o pedido de liminar, a distribuidora foi lá e conectou a usina, né? Sabendo do processo. O que, no meu entender, contou contra ela, né? Porque se nada mudou da data do protocolo para cá e ela resolveu conectar, é porque antes não tinha nenhum problema. E aí, nessa sentença, o juiz condenou a distribuidora a pagar 6 meses de não geração, né, do que eles perderam de geração, mais um valor de dano moral e mais um valor a ser devolvido em dobro que o meu cliente tinha pago de forma indevida, né, que deu em torno de R$ 180 mil de indenização. Foi bom esse processo.
E o outro caso, quer dizer, esse caso é o quê? Atraso de conexão por culpa da distribuidora, que é um caso que aumenta, toda semana aparece coisa nova aqui no escritório sobre isso. E o outro caso, que é interessantíssimo, foi o caso de um cliente nosso, que depois de instalar a usina, passa assim uns 4 ou 5 meses, o cliente dele, né, dono da casa lá, vem dizer que a equipe tinha estragado um boiler do cidadão lá no telhado. E por isso ele não ia pagar a última parcela do financiamento do equipamento. No final, a sentença também foi favorável, felizmente, porque não ficou provado que foi a empresa integradora que causou aquele dano no boiler, né? E que isso não era justificativo para ele segurar o pagamento da última parcela. Então, são casos assim, que não tem nada a ver um com o outro, né? A única coisa é que tem um integrador no meio sofrendo ou uma acusação da distribuidora, uma omissão, ou uma acusação indevida do cliente final. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, né? Exatamente. E são vários desafios que o integrador tem durante todo o dia a dia, e isso também trazendo aí para o caso de fazendas solares, né? A gente está vendo cada vez mais empreendedores investindo nesses ativos para fazer o aluguel de cotas de energia, energia por assinatura, tem vários termos que estão sendo disseminados aí, e que também está sendo um aprendizado, né? E nesses elaboração de contratos, eu lembro que se a gente for olhar de quando lançou a geração compartilhada aí com a resolução 687 lá em 2016 e agora, os contratos foram sofrendo alterações, né? Eu queria saber se você acompanhou e qual o caso que você pode trazer dessa evolução desses contratos, tanto de energia por assinatura, aluguel de cotas, e também de prestação de serviço, né, do integrador que faz o projeto em telhado. Veja, Felipe, eu sou muito assim, humilde no sentido de dizer que, por exemplo, hoje a gente faz contratos melhores do que 2015 e com certeza daqui a alguns anos a gente ainda vai estar fazendo contratos melhores do que hoje. Por quê? Porque é uma evolução mesmo, como você falou, né? Quando a gente fez alguns contratos em 2015, alguns problemas não eram previstos, né? A gente não pode imaginar todas as situações possíveis que possam ocorrer. Então, aí, à medida que os problemas vão surgindo, ou foram surgindo, você já vai, para o próximo cliente, você já vai fazendo um contrato melhor, tentando evitar aquele problema do cliente anterior. Por isso que é sempre um aperfeiçoamento dos contratos. A gente recebe muito, e aí eu respondendo diretamente o que você perguntou, a gente recebe muito clientes que a gente atendeu há 4, 5 anos atrás, voltando com os contratos para a gente fazer a revisão, adequando algumas coisas do mercado, adequando algumas regulamentações da ANEEL, às vezes até atualizando a própria nomenclatura, né? Porque eu vejo às vezes notificação da distribuidora hoje falando da resolução 687, por exemplo, que está revogada, né? Então, assim, a gente preza muito por essa qualidade, por essa técnica, né? Então, assim, o que tiver revogado não é mais para estar em contrato, né? Eu não posso. Uma coisa que é o mais sério que eu acho em contratos é você associar o valor do aluguel a quilowatt-hora real, que isso é totalmente proibido pela regulamentação. Não, é uma das poucas coisas proibidas, por sinal. E eu já vi contratos assim, né? Então a gente tenta evitar para que o cliente não sofra nenhum prejuízo, né? E como eu disse, é um aperfeiçoamento. As coisas vão evoluindo, né? Por exemplo, a gente teve, no meio dessa história toda, uma pandemia. Então, por exemplo, eu tive um contrato de locação que eu fiz para um determinado cliente, em que ele alugou a usina dele para uma igreja. E, durante a pandemia, a pessoa da igreja ficou sem público, sem receber lá os fiéis. E ficou fechada. E pediu para a gente fazer um aditivo no contrato para reduzir o valor do aluguel. Então, assim, veja como é um efeito cascata, né? Teve a pandemia que gerou um problema de público, que gera um problema de energia, e que, na verdade, aí a gente teve que fazer um aditivo. Então, essas coisas, quando a gente começou, nem pandemia tinha previsão de que ia acontecer. Hoje já tudo mudou. Então, é um exercício que é da sociedade mesmo, eu acho. É muito legal isso, sabe? É por isso que a gente fala,
É diferente você pegar uma pessoa que já passou, que tem um histórico aí, que já sabe muito do que o mercado trabalha, e outra que está começando. A pessoa que está começando tem que estudar mesmo, né? Por isso que tem os cursos aí, para a gente poder ir se preparando, e à medida que vai se desenvolvendo, vai criando mais casca também para poder atender a clientela, né? Exatamente. A gente vê muito integrador e eu acho que isso é comum em vários mercados, não só no nosso. A gente está querendo pegar modelos de outras empresas, modelo de contrato para aplicar e acaba que pode ser o barato que sai caro, né? O que você tem aí para recomendar para o público aí que está nos assistindo com relação a isso? Eu já fui, Felipe, muito mal interpretado uma vez, exatamente por isso aí que você falou, sabe? Eu bato muito nessa tecla. Em todo final de curso que eu ministro ou de palestra, eu digo, pessoal, não pegue, não utilize modelos de contrato, não utilize. E teve uma época que, eu não vou citar aqui nomes, mas tinha uma associação que colocava isso no site como se fosse assim a melhor coisa do mundo. Aqui nós temos modelos de contratos para os associados. E eu critiquei isso. Mas critiquei de uma forma assim educada e técnica, né? Que eu achava, e eu fui muito mal interpretado, porque disseram assim: "Não, o advogado está com medo de perder cliente e por isso quer que faça todos os contratos com ele". Eu não estava com medo de perder cliente. Eu estava com medo que os associados deles tivessem problemas. E aí fui muito mal interpretado. E aí passou alguns anos, eu estava num evento com o presidente da associação, tinha mudado o presidente da associação, e ele nem sabia que tinha tido esse problema anterior, e na palestra dele ele pegou e disse: "Pessoal, nós tiramos do site os modelos de contrato porque era um tiro no pé". Não sei se ele usou essa expressão, mas ele disse que tinha tirado porque estava gerando problema. Aí eu olhei para ele e falei: "Ó, tá vendo?" Né? Então, assim, não é que a gente não possa aproveitar muita coisa dos contratos anteriores. Claro que a gente pode. Eu vou pegar a cláusula de LGPD, de confidencialidade, de foro, de algumas coisas. Eu não preciso digitar tudo de novo. Não vou ser hipócrita a esse ponto. Mas cada negócio tem a sua peculiaridade. Vai desde a questão do local da geração, se é junta carga, se é remota, se é em telhado, se é em solo, se tem tracker, se não tem, se vai ter fiança, se vai ter seguro. Então, tem muitas variáveis, né? E eu tenho certeza que as pessoas ficam querendo saber, inclusive eu vi isso, querendo saber quais as cláusulas de contrato. Tem as multas previstas, né? Não adianta eu colocar, por exemplo, Felipe, você atrasou o aluguel, eu lhe aplico uma multa de 20%. Não adianta eu colocar isso no contrato, porque essa multa vai ser considerada leonina, né? Pelo próprio STJ. Então, às vezes as pessoas até querem, a gente orienta que não. Então, assim, modelo de contrato, pessoal, sinceramente, não utiliza, né? Vocês podem até pegar modelos de contratos para escolher ali: olha, isso aqui é legal para mim, isso aqui eu não quero, mas na hora de fazer o seu, seja um trabalho artesanal, que eu chamo, sabe? Tanto que em todas as consultorias da gente, hoje, todo dia praticamente, eu passo eu quero um contrato de colocação de usina. Eu coloco o contrato e mais 2, 3 horas de consultoria. Por quê? Porque o contrato eu tenho pronto, se ele quiser eu mando, ele tem na internet. Mas não serve, porque ele não vai saber usar. Então, assim, a gente preza muito por isso, e até o alerta, tá, pessoal? Não utilize modelos de contrato. Vejam os modelos, vejam como o mercado trabalha. Aqui é um exemplo do que a gente ajuda no mercado, o GEDAS com seu sistema de monitoramento, simplificando a vida das pessoas, que eu acho muito legal, porque é a tecnologia a nosso favor, né? E não adianta, você pode ter a tecnologia, mas você tem que ter um contrato base segurando isso, né? Também não adianta você ter o contrato e não ter acesso a um sistema tão bom quanto o de vocês. Então, assim, as coisas andam meio de mão dada na verdade, esses contratos de energia, percebam, eles não são contratos em que tem uma parte contra a outra. Eu sempre digo isso. Os contratos de energia são um contrato ganha-ganha. Ganha o locatário, que está economizando e está gerando energia renovável, e ganha o locador que investiu e está recebendo o aluguel. Então, não é uma parte contra a outra, é uma parte com a outra, né? Tem todo um diferencial aí. Sim, e a gente vê até na hora que
a empresa, o setor comercial, a pessoa ali, o vendedor, vai fazer a proposta e apresentar junto com a proposta esse contrato que foi, às vezes, retirado de outra empresa ou de um modelo na internet, a pessoa dá uma travada, igual eu dei travada aí no início do vídeo, né? A pessoa não sabe como explicar nenhuma das cláusulas, então é importante ter essa consultoria mesmo de um profissional do setor aí, um advogado, para destrinchar todas as cláusulas de acordo com o modelo de negócio da sua empresa, a sua forma de atuar, a forma de lidar com seus clientes e também passar essa informação adiante para a sua equipe, né, para a sua equipe realmente conseguir converter essas vendas. O que a gente já viu várias vezes é cliente não assinando o contrato, né, já está quase ganha a negociação e não assina o contrato por algumas cláusulas que tem ali, ele não concorda. Já aconteceu alguns casos, eu me lembrei aqui, de, por exemplo, condomínios. Eu já fui consultado por condomínio que estava prestes a assinar um contrato com uma grande empresa do setor, essas energias por assinatura, e eles contrataram a gente para, exatamente como você falou, explicar o que é que o contrato dizia. E eu confesso que teve coisa que eu tive dificuldade, porque eram termos muito técnicos, que a sensação que eu tenho, Felipe, parece que é feita para a pessoa não entender. Né? E aí, qual é o problema do condomínio? Condomínios, pessoal, são bons clientes na locação de usinas, tá? Quem tiver aí pensando em montar suas usinas, pode colocar no seu radar condomínio como cliente, porque eles conseguem ter o abatimento com zero de investimento. Né? Então, todo condomínio gosta. Só que tem um problema. Quando você leva essa proposta para uma assembleia de condomínio, eu já participei de algumas, você tem aquele engenheiro eletricista que entende, tem um advogado que entende mais ou menos, mas tem aquela pessoa que está aposentada, uma dona de casa, que nunca ouviu falar. E ela tem o direito de compreender o contrato igual aos outros, porque ela também faz parte do condomínio. Né? Então, assim, o contrato tem que ser acessível. Um contrato bom não é um contrato longo, é um contrato bem feito, simples e objetivo. Né? É o que eu bato muito nessa tecla. Às vezes, acho que é um pouco da nossa cultura, sabe? Acho que os advogados têm culpa nisso. Às vezes o cara pensa assim, não, eu vou fazer aqui para o Felipe um contrato de 40 páginas, porque aí eu posso cobrar mais. Se eu fizer só de 8, pode ser que ele desvalorize. Né? Então, assim, isso é errado, sabe? A gente precisa quebrar esses paradigmas. Né? Um contrato bom não precisa ter muitas folhas, ele precisa ser bem feito. Se 3 folhas eu conseguir resolver o problema, ok, por que eu vou fazer 10? Né? Porque aí vai dificultar a venda É lá do importante. cliente final. Total, e objetividade também, né? Sim. A gente já viu muito, principalmente aqui em Minas Gerais, onde a gente está, tem muita empresa atuando nesse modelo de energia por assinatura e eu já tive a oportunidade de ler diversos contratos e a gente vê uma diferença, né, na postura de cada empresa e até na forma de passar as cláusulas que envolvem multa, e isso acaba sendo muito importante. Eu já vi pessoas definindo qual empresa que vai assinar só pela transparência do contrato e como foi tratada essa questão das multas. O que você recomenda nesses casos aí, Luiz? A gente está com um público aí que está investindo nesse modelo de negócio, acho que vai ajudar bastante. Tá. O que é que eu recomendo? Vamos lá. Eu acho assim, multas, vamos lá. Eu digo sempre o seguinte, pessoal, num contrato, toda vida que a gente estipula alguma obrigação, que não é só o pagamento, qualquer outra obrigação, eu tenho que ter uma multa por descumprimento. Porque senão não tem sentido eu colocar aquela obrigação. Vamos imaginar, um contrato qualquer, olha, eu preciso entregar ao Felipe até o dia 10 tal equipamento. Se eu não colocar uma multa por descumprimento, eu posso entregar dia 11, dia 12, dia 15, que não tem multa prevista. Então, assim, você pode ter uma multa por atraso de pagamento, que hoje o STJ limita a 2% do valor atrasado, mais a atualização, e você pode colocar uma outra multa por descumprimento das demais cláusulas. Principalmente, aí eu alerto vocês, principalmente multa por rescisão antecipada.
E mais ainda, quando aquela usina é feita customizada, né? Eu fiz uma usina para alugar para um, exemplo, condomínio, para alugar para uma farmácia, para alugar para uma academia. Eu fiz aquela usina como investimento. Eu estou considerando que esse contrato vai durar 5, 10 anos. Com 3 meses o cara vem e rescinde o contrato. Eu tenho que ter uma multa compensatória, porque o meu investimento foi feito em cima disso, né? Olha como é diferente eu alugar uma usina para autoconsumo remoto e eu alugar uma usina por uma geração compartilhada. Porque na compartilhada eu pulverizo esse risco, né? Eu tenho lá 60 associados, por exemplo, numa associação, 50 cooperados. Se um sair, outro sair, não me causa tanto impacto. Mas numa usina customizada, se o cliente desistir, a usina fica lá. Então, aí sim, eu tenho que ter uma multa compensatória. É muito comum isso, por exemplo, fazendo uma analogia com os carros por assinatura. Né? Você pode ver, qualquer um de nós entrar num site desse, eu quero alugar por um mês, é tanto. Se eu quiser alugar por 3 anos, baixa. Se eu quiser alugar por 5, mais baixo o valor da mensalidade. Só que se eu rescindir antecipado, eu tenho uma multa. Né? Porque às vezes o carro é adquirido exclusivamente para você. É a mesma coisa da usina customizada. Legal. E é muito Mesmo mitigação de raciocínio. riscos, né, Luiz? Sim. Então, como qualquer investimento, né, tem um risco inerente àquele investimento nesse ativo e, de acordo com esse modelo de negócio, você vai assumir mais ou menos risco. Quando você tem mais clientes na carteira, como o Luiz explicou aí na geração compartilhada, o risco é minimizado, você pode ter uma multa ali menor, que não vai ter um impacto tão grande. Embora a gente tenha visto aí cada vez mais as empresas se preocupando com o índice de inadimplência, né, Aloysio? Porque no caso Sim. aí da geração compartilhada, se a empresa ou a pessoa deixa de pagar, ela não vai ter energia cortada igual ela teria se deixar de pagar a concessionária, né? Isso. Me perguntam muito isso, sabe, Felipe? A pessoa às vezes está querendo montar a usina e diz assim, Luísio, se ele não pagar o aluguel, eu posso cortar a energia dele, né? Aí eu disse, olha, a senhora não pode cortar porque a senhora não é distribuidora e a senhora não está fornecendo energia, tecnicamente. A senhora está alugando um equipamento. O que a gente pode fazer é deixar de mandar créditos de energia para aquela pessoa que se tornou inadimplente. Que aí até eu já também faço uma observação, né, para todos que nos assistem. A gente, um tempo atrás, Felipe, se a gente estivesse conversando aqui há 3 anos atrás, eu ia dizer assim, Felipe, até hoje eu não tenho nenhum problema de inadimplência com os clientes da gente, né, que alugam usina. Mas só que começaram a aparecer alguns casos, recentemente. E uma coisa que eu notei é que o caso mais grave que a gente tem em termos de quantidade de dívida se deu muito porque a pessoa deixou acumular. Entendeu? Atrasou um mês de aluguel, atrasou outro, aí paga um pouquinho. Aí gerou uma bola de neve e a dívida chegou a um valor bem alto. Mas se ele tivesse estancado ali, logo nos primeiros 20, 30 dias de inadimplência, sabe? Deixado de mandar os créditos, não cortava energia, o cidadão voltava para a tarifa tradicional, ele ficava livre para alugar a usina para um terceiro, estancava o prejuízo dele e cobrava o prejuízo, né? Como uma dívida normal. Então, assim, a dica que eu dou é não deixem acumular se isso ocorrer. Tá? É difícil, tá? Também num mundo, eu já perdi a conta de quantos contratos eu fiz, mas vamos imaginar aí, eu tenho um problema com literalmente 3 contratos de aluguel só de todos que a gente fez. Então é muito pouco, né? Em cima do total. E com o crescimento desse modelo aí, realmente é importante ter uma ferramenta, igual a gente oferece aí na GDES, para fazer essa gestão e acompanhamento da distribuição desses créditos e da inadimplência. Então, o pessoal que tem a oportunidade aí de conhecer a ferramenta vai ver que é possível enviar os boletos de cobrança automaticamente, independente do número de unidades consumidoras de clientes alocados àquela usina, e acompanhar cada mês como é que está a inadimplência para ter uma ação rápida e evitar isso que o Luiz está falando aí, de ter um cliente que está acumulando débitos, né? Então, são... Nessa questão, Felipe, de automatizar, eu acho interessante comentar também uma coisa, sabe? Na verdade, duas. Uma é que geralmente o investidor de usina, ele é uma pessoa que ele quer deixar o sol trabalhar para ele, né? Eu comparo muito, eu tenho um cliente que tem vários estacionamentos.
E ele agora tem várias usinas alugadas. Ele diz, Luiz, olha, as usinas me dão menos trabalho que o estacionamento. Porque não tem carro arranhado, não tem nada que... Não tem manobrista, não tem gente que esqueceu, eu preciso fechar o estacionamento e o carro está lá dentro. Então, a usina dá muito menos trabalho. Mas, e aí, uma ferramenta que vocês oferecem, por exemplo, vem corroborar com tudo isso, né? Porque, além de ajudar a vida do locador, ajuda do locatário, e entrando mais profundo aqui na minha área, tudo que vocês produzem servem de prova, não absoluta, mas uma prova, dentro de um processo. Por exemplo, se eu conseguir, mandei o boleto, o cara não pagou, tem lá quanto foi gerado, entendeu? Então, eu consigo utilizar esses documentos que são produzidos também para fazer a defesa dos interesses do investidor. Não é só a questão da boa vida ali de, o sistema trabalha por você. Tem várias coisas ainda que podem ser utilizadas como benefício. Legal, realmente ter esse histórico aí, né, ajuda até o seu trabalho, né, Luiz? Ajuda demais. Trazendo agora para o contexto do integrador, né, que tem outras peculiaridades do modelo de negócio, né, diferente até do modelo que a gente está conversando da geração compartilhada e autoconsumo remoto de usinas de mini geração, na maioria. O integrador ele assume alguns riscos também, né, além de estar colocando profissionais em telhado, riscos que envolvem até de acidentes, né? Mas também de ele ficar onerado de potenciais quebras de telhado, por exemplo, e até você citou aí do boiler, né? Que foi um caso que você pegou. Como que o integrador pode se proteger, né? De estar sendo cobrado de coisas que estão fora do escopo dele? Perfeito. Lembra que você falou algum tempo atrás, agora há uns 20 minutos atrás, 10 minutos atrás, você falou assim, olha, a pessoa chega com uma proposta para negociar, né? E aí quando ganha, isso se transforma em contrato. Na verdade, o cuidado do integrador, pessoal, ele vai dar para a gente falar aqui umas 4 horas sobre isso, porque eu sei que 4 horas, porque eu já dei um curso em Natal, pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, sobre isso, que foi uma noite toda. Mas assim, eu vou tentar resumir. O integrador, primeiro, a proposta que apresenta comercial, ela já vincula as obrigações que vão vir no contrato. Então, tem que haver uma comunicação muito interessante entre o comercial e a área técnica da empresa. Porque eu vejo muito esse conflito, sabe? O vendedor, e aqui eu não estou criticando, eu estou colocando as coisas como elas são, o vendedor, ele quer vender. Aí chega, às vezes, promete um monte de coisa. Só que ele esqueceu de combinar isso com a logística da empresa, com o estoque, com quem instala, com a equipe de instalação, entre outras coisas. Então, na hora que ele apresenta a proposta, você já começa a vincular. E o contrato vai especificar o objeto dos serviços que são prestados. Olha, eu vou só instalar, porque vamos ver o que é que acontece muito hoje, por exemplo. Eu compro de um distribuidor, meus painéis, inversores e tudo, e vem uma empresa que instala. Qual é a obrigação dessa empresa? Instalar. Ela não é responsável pela garantia dos equipamentos. Agora, se ela comprar os equipamentos para revender junto com a instalação, aí ela se torna uma responsável solidária. Por isso que está vendo que cada contrato tem uma peculiaridade. Isso eu estou falando em relação ao consumidor. Aí tem os cuidados trabalhistas, né? Luiz, eu terceirizo minha mão de obra. Ou então minha mão de obra é carteira assinada. E aí, tem diferença? Tem. Em termos de acidente, nem tanto, porque você vai ser responsável pelos dois. Mas, assim, se você terceiriza, você tem que pedir uma nota fiscal do terceirizado, de prestação de serviço, né? Então, tem tantos detalhes. Aí, isso é com o cliente, integrador com o cliente, integrador com sua equipe interna, e ainda tem o pior, né? Que eu acho, é com a distribuidora, né? Porque, veja, esse negócio ele é tão interessante e até, assim, eu acho até apaixonante esse modelo de negócio, pelo seguinte, porque o integrador, ele se responsabiliza até um certo ponto, Felipe. Eu vendo os equipamentos e instalo, mas eu não sou responsável pela conexão, que depende da distribuidora, né? Então, assim, é importante deixar isso claro para o cliente. Por quê? Porque o cliente, quando a distribuidora não conecta,
O cliente não liga para a distribuidora, ele liga para quem vendeu os equipamentos. Ele não vai ligar, porque o problema do investidor, ele não vai ligar para a China para discutir lá com o fabricante como é que conserta porque está em garantia. Ele vai ligar para quem instalou a usina dele, não é verdade? Então, assim, é um desafio, sabe? É um desafio. E aí, quanto mais... Eu falo muito assim, se você perguntar, Luiz, tem como evitar problema? Não, não tem como evitar. Eu tenho como minimizar os problemas. E quando eles surgirem, a gente ter documentos para poder ajudar na defesa daquele cidadão. Sim, a gente vê acontecer com frequência, né, Luiz, essa questão até da terceirização da execução das obras, e as empresas não tomam cuidado de averiguar se esse terceirizado tem um contrato ativo com as pessoas que estão ali abaixo dele, né, os seus colaboradores, exigindo até os comprovantes de todas as questões trabalhistas ali em dia, né? Isso é um risco que o empresário está tomando, né? É um risco. E aí é como a gente falou, tudo tem risco. A gente precisa minimizar isso. Porque mesmo, veja, a gente fala aqui de muito problema, né? Problema com o distribuidor, problema com o cliente, e nem por isso o mercado deixa de crescer. Cresceu muito em plena pandemia. Então, assim, os números não deixam a gente mentir. O que a gente precisa é só se organizar enquanto setor, enquanto empresa, qualquer empresa, tá entendendo? Seja do interior mais remoto até de São Paulo capital. Ela precisa nascer e crescer organizada. E isso demanda uma gestão de crédito, demanda contratos bem feitos, demanda uma documentação contábil bem feita, para evitar esse tipo de problema. Sim. Outro problema, a gente pode ficar levantando problemas, e eu até incentivo o pessoal aí que está nos acompanhando fazer as perguntas no chat e também trazer alguns casos aí para a gente discutir. Mas a gente vê também as pessoas não preocuparem com o pós-venda, né? Depois desse sistema instalado e conectado em operação, o que está dentro do escopo de trabalho ainda que o integrador tem que oferecer, né? E o contrato ele precisa estar bem claro até onde vai a instalação, e depois Isso. vem essa operação, né? Teria que ter um outro contrato para isso, correto? Isso. Um contrato de instalação e um contrato de OIM, né? Que é um contrato, obviamente, de uma duração maior. Né? A gente que é dessa área, é muito comum, tanto os engenheiros, o pessoal da tecnologia, a gente do direito, trabalhar com contratos muito longos, tá, Felipe? Contrato, por exemplo, de 30 anos para energia eólica é um contrato normal. Um arrendamento de 25 anos para a gente é um contrato normal. Sabe? Só que o brasileiro tradicional, ele não é acostumado a lidar com esse tipo de contrato. Né? Contrato acima de 5 anos, todo mundo fica com medo. Né? Então, eu estava até brincando assim, numa empresa que a gente estava fazendo um contrato de 30 anos e tinha um aditivo lá ao final do contrato, e eu brinquei e disse assim, na reunião, né? Quem de nós vai estar aqui na hora de aditivar esse contrato? Que ia ser daqui a 30 anos, né? Eu acho que eu não vou estar mais. Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, por isso que o contrato precisa ser bem feito, né? Porque o integrador, ele tem um contrato de instalação que, às vezes, quem vai fazer a operação e manutenção, ou até para se manter a garantia ali prevista, precisa daquela manutenção básica, que muita gente não faz. Por quê? Porque coloca lá no telhado, a usina está gerando, e enquanto está gerando, não tem problema. Eu não vejo, eu moro num condomínio de casas, eu não vejo nenhum vizinho meu subindo no telhado, nem eu mesmo, para ver se as placas estão direitinho ou não. Quando está gerando, ninguém reclama. Quando a conta volta a ser parecida com aquela antes da instalação, aí que você vai contratar uma empresa para saber se a placa suja, se desconectou alguma coisa, e assim vai. Eu digo isso porque são casos que eu já vi, e o pessoal sabe que eu trabalho com isso, e às vezes me perguntam, eu digo, olha, eu não sou instalador de placa, não, eu não sei, eu não trabalho com isso. Mas eu sei que os problemas que podem ocorrer. Né? Então, assim, é bom ter esses contratos bem definidos no objeto deles, e a quem cabe o quê, né? Eu acho até que é legal isso, porque
só, desculpa estar me alongando assim na resposta, mas é só porque eu vou me lembrando dos casos. E eu recebi uma ligação de um cliente de João Pessoa, né? E aí ele falou assim, Luiz, olha como é que o integrador pensa. E eu achei muito legal o que ele falou. Ele disse, Luiz, a gente está precisando criar uma receita recorrente na nossa empresa. Por quê? Porque o cara compra um equipamento nosso, e se ele for comprar outro, vai ser daqui a 20, 25 anos. Então, né? Eu fiquei pensando assim, igual colchão, né? Você não compra colchão todo mês. Você compra um colchão, daqui a 5 anos você compra outro, e olha lá, dependendo do... É a mesma coisa, só que num período maior. E aí ele queria investir em aluguel de usina, que era exatamente para ter essa recorrência que ele não tinha nas vendas, né? E aí eu disse, olha, você pode fazer também contratos de manutenção que seja um valor baixo, aquela manutenção preventiva de limpeza, e que é um valor baixo, mas que vai gerar uma carteira de clientes para vocês, que vai gerar essa entrada de dinheiro mensal, né? Claro que isso aí tem que captar o cliente um por um, é um trabalho meio de formiguinha, mas são modelos de negócio que quem está nos assistindo pode pensar em fazer. Legal. Acaba que o integrador, se ele não tem essa preocupação com o contrato, ele está assumindo um passivo, né? É um projeto que vai estar gerando ali expectativa de 25 anos de vida útil, se lá no futuro vier a ter um problema de até pegar fogo em algum equipamento, né? E a gente sabe que envolve esse risco se não tiver uma manutenção e uma instalação bem feita, né? A gente já viu casos aí de apertos mal feitos ali no MC4, gerando arco elétrico e podendo iniciar um incêndio. Então, quem vai ser responsabilizado, né, se tiver um incêndio ou até coisas mais graves que não dá para a gente correr esse risco de ter alguém sofrendo um acidente, por exemplo, por um projeto mal instalado que não tem uma manutenção adequada, né? Isso. Eu acho também, Felipe, que as pessoas precisam ter muito cuidado com as instalações, no sentido de que nem sempre vale a pena fazer o mais barato, sabe? Eu acho que quase nunca vale a pena. A gente não precisa também fazer o mais caro, mas fazer aquilo que seja de qualidade, pedir uma referência do integrador, quantas instalações ele já fez, se for possível visitar algumas, entendeu? Porque, como eu disse, a maioria das instalações está no telhado, então o cliente final ele não vê isso, como é que ela está sendo feita ou não. Existem cidades, existem regiões que você tem vendavais, não é o caso aqui do meu estado, apesar de a gente ter um vento muito forte, mas assim, a gente já teve problemas com usinas, né, de placas voando, como você falou, de incêndio, de placas desabando o galpão, é muito sério isso, né? Então, assim, como eu disse, no começo não tinha esses problemas, mas eles começam a surgir, as seguradoras começam a ficar atentas, e uma instalação mal feita, nem o seguro cobra na hora que você precisar por conta do sinistro. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Beleza, vamos entrar para a pergunta aqui do Renato Conte. O Renato está até em Rondônia, né? Ele fez uma pergunta aí relacionada a qual o prazo médio que são realizadas os contratos de locação. 5 anos, 2 anos, porque a regra tem mudado constantemente. Acima de 5 anos não seria um risco? Vamos lá, Renato. Boa pergunta, tá? Deixa eu te falar aqui algumas coisas. Para o locador, né, quanto maior o prazo de locação, melhor, certo? Para o locatário, porém, quanto maior o prazo de locação, mais difícil de fechar o contrato. Eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? Então, quando o pessoal começou a falar em aluguel de usina, todo mundo chegava para mim e dizia, Luiz, vamos fazer um contrato de 10 anos, vamos fazer um contrato de 10 anos. Ninguém conseguia fechar. Aí começa a reduzir. Quando chegou ali para 3 anos, aí o pessoal começou a fechar. Então, é aquilo que a gente falou em relação à multa. Não adianta. O contrato ideal para o locador é um contrato mais longo possível. Porque com 5 anos, em tese, os equipamentos estão pagos, o que vier entrar depois dos 5 anos de dinheiro é lucro total. Eu estou falando aqui numa linguagem bem, né, sem fazer cálculos, mas assim, bem hipotética, mas dentro de uma realidade de mercado. Aí, você tem que pensar isso. Quanto maior o contrato de prazo, melhor para o locador, mas mais difícil de fechar. Talvez ele diminuindo o prazo, ele feche com mais facilidade. Então,
não existe um prazo médio. Se você me perguntar assim, Luiz, qual prazo que você vê mais? Eu vejo 3 a 5 anos mesmo, tá? Hoje. Mas já fiz contrato de 15 anos, já fiz contrato de 1 ano, certo? Mas a maioria está em 3 a 5 anos. Em relação à segunda pergunta aí, porque a regra tem mudado constantemente, acima de 5 anos não seria um risco, sempre é um risco, mas para as duas partes. O que é que a gente pode e deve colocar num contrato? É que, havendo mudança de regulamentação, que se torne necessário refazer o contrato para estabelecer um equilíbrio econômico-financeiro, isso já vem previsto em contrato, certo? Então, a gente já coloca uma cláusula assim, exatamente pela sua preocupação aí. Eu não sei, né? E com a 14.300 até melhorou um pouco. E quando a gente ficava só na mão dos diretores da ANEEL, que era a regulamentação por 5 pessoas, né? Então, assim, você tem toda a razão. Acho que eu respondi a primeira, né? O prazo médio ali hoje de 3 a 5, né? E a questão de mudar as regras, aí você deixa isso previsto, porque pode mudar as regras de uma forma em que se torne leonina a cláusula para uma parte ou para outra. Aí a gente tem que deixar uma previsão de que esse contrato deve ser aditivado para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro previsto nele. Legal, espero que tenha respondido aí, Renato. E eu tenho visto até na modalidade de geração compartilhada que você citou, que tem um investimento ali pulverizado, então o risco é menor, né, de você perder um cliente e impactar no seu fluxo de caixa. De contratos com tempo indeterminado, aplicando uma multa que seria relacionada ao tempo daquela pessoa ou empresa sair da cooperativa ou consórcio para outro cliente ser alocado no lugar. O que você diz sobre esse tipo de aparato aí? Eu acho legal, como eu disse, a gente pode estabelecer tempos de aviso com antecedência que o cliente tem que dar para que ele não seja multado. Então, por exemplo, eu faço um contrato por prazo indeterminado lá de uma cooperativa. A pessoa pode sair da cooperativa, sair do consórcio, sair da associação, o momento que ela quiser. Essa lei diz isso. E eu estou usando a associação até mais como exemplo, porque hoje é o modelo mais usado. Então, a lei é bem clara, ninguém é obrigado a se associar-se a nada, e nem se manter associado. Só que aí você pode estabelecer um prazo, né? Você pode colocar, olha, tem que dar um aviso com 90 dias de antecedência sob pena do pagamento de uma multa X, né? Então, ele tem duas hipóteses. Ou ele avisa com 90 dias, ou ele pode sair até amanhã pagando a multa que seja compensatória. Isso é perfeitamente possível. Não adianta a gente colocar, como eu já vi, pessoas colocarem assim, sabe, Felipe? Que a pessoa pagava, por exemplo, o contrato era de 2 anos, faltam 6 meses. Aí ele, para sair antecipado, ele tinha que pagar os 6 meses. Não tem sentido uma cláusula dessa, entendeu? Porque se ele está saindo exatamente para não pagar, aí você cobrar essa multa, o judiciário não vai aceitar. Então tem que ser uma coisa razoável, dentro do bom senso. E só abrindo parênteses, a gente criou uma cláusula que as pessoas gostaram muito, que é o seguinte, por exemplo, se a pessoa vai sair de forma antecipada, se ela quer sair de forma antecipada, ela tem uma multa. Mas se ela arranjar um cliente para substituí-la, ela está isenta da multa. E os clientes nossos gostaram muito dessa ideia, porque você transfere para o cara que está saindo o teu comercial, né? Ele é que vai chegar para os amigos no aniversário, no final de semana, ei, tem uma usina ali que você pode alugar uma parte no meu lugar, tu quer? Aí, se ele conseguir esse cliente que substitui, para o locador não tem nenhum problema, porque não vai ter nenhuma dissolução, né, de continuidade. Ele se livra do problema dele porque não tem mais multa a pagar, e quem entra começa a se beneficiar dos créditos. É uma boa estratégia. Legal, se for um cliente bom de venda, pode ser até comissionado aí depois, né? Bacana. Ô, Luísio, um assunto que está muito em alta aí seria o regime de incentivos ao desenvolvimento de infraestrutura para projetos de mini geração. E eu acho que vale a gente trazer para vocês aí como que está isso, né, que parece que foi regulamentado recentemente.
Então, se você puder explicar um pouquinho. Posso. Inclusive, eu escrevi sobre isso no meu LinkedIn, aliás, no site lá do escritório, desculpa, não foi nem no LinkedIn. Faz uma semana que eu escrevi um artigo sobre isso e tem um vídeo no canal do YouTube nosso, a Luísa Neto lá, explicando os 3 passos para a pessoa poder se adequar a esse RAID, né? Para quem não entende, não sabe, pessoal, o RAID é um programa do governo federal, podemos dizer assim, em que aquela pessoa jurídica ela pode se habilitar nesse projeto e ter um desconto sobre PIS, COFINS, certo? Que vai dar em torno de 9%. Eu não me lembro qual é o percentual exato, acho que é 9,25%, tem lá no vídeo. Como eu não estou com cola aqui, né? Aqui no Ceará a gente chama de pesca, eu não estou com pesca aqui, então eu não sei, mas dá mais ou menos 9% de desconto. Só que, primeiro, esses projetos que podem se habilitar só são os projetos de mini geração, como você falou, tá, Felipe? Projetos acima de 75 kW e hoje indo até 3 mega na solar, né? Que são os projetos que se encaixam ali no projeto de mini geração. Então, como é que a pessoa faz? Lá no site da ANEEL, vamos lá, eu estou querendo montar essa usina e quero ter esse desconto. Por que o governo está dando isso? É um programa para incentivar, né, novas construções e principalmente construções de energia renovável. Não só para isso, mas aqui para o nosso setor seria isso. E aí, você entra no site da ANEEL, lá tem a relação dos documentos, no nosso site também tem lá um artigo passo a passo, tem a relação dos documentos que você se habilita, aí a ANEEL, ela envia isso uma vez por mês, esses pedidos que ela recebeu, ela envia isso para o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Minas e Energia analisa essa documentação, né? E, em caso de aprovação, ele publica uma portaria. Aí, com essa portaria, você vai ao Ministério de Minas... Desculpa, vai à Receita Federal e habilita o teu projeto lá, tendo direito a esses descontos que eu falei que vai dar em torno de 9% em cima do teu CAPEX. Dá um bom desconto, a depender do projeto, né? Então, é um pouco burocrático, a gente faz isso para os nossos clientes, mas é uma coisa mais documental, podemos dizer assim, tá? Do que técnica ou de engenharia, é mais burocrática mesmo. Legal. Então, pessoal, uma oportunidade aí, um benefício recém-lançado para ajudar vocês a reduzir o custo aí do investimento nesses ativos aí de mini geração e, com certeza, né, ter o retorno do investimento mais rápido, né, alavancar os negócios de vocês. Mais um projeto que a gente está causando muita dúvida aí, que é aquele projeto, né, de lei que ainda está em votação, com possibilidade de limitar a entrada de GD, percentual de GD instalado, a capacidade instalada por área de concessão. Como que está isso aí, Aloysio? É um risco para o setor, né? Veja, Felipe, eu tive em Brasília num debate lá existe um grupo de empresários e junto com parlamentares que defendem a livre iniciativa e tudo, é o Instituto Unidos Brasil, e eu fui chamado lá para falar sobre essa situação. E, na verdade, para que vocês entendam, existe um projeto de lei de um determinado deputado aí, em que ele visa limitar em até 10% das conexões AGD por área de concessão. Então, quando uma determinada área de concessão chegasse a 10% de GD do seu total de unidades consumidoras, não poderia mais haver geração distribuída ali naquela área de concessão. E assim, eu particularmente eu acho um absurdo assim em todos os sentidos, sabe? Todos os sentidos, políticos, jurídicos, econômicos, ambientais. E eu acho, pelo que eu ouvi, eu nunca tive com esse deputado, mas eu tenho quase certeza que você perguntar assim, por que é 10%? Ele não sabe responder, né? Por que é 10%? Por que não é 12%? Por que não é 5%? Não tem um critério. Simplesmente não tem um critério. E aí, respondendo também o que você perguntou, nesse projeto de lei que está tramitando, já tiveram algumas emendas. E uma emenda é para não limitar em 10%, mas limitar em 50%. Né?
Isso foi proposta pelo deputado Lafayette Andrade, que, para mim, é o deputado que mais defende a AGD no Brasil, lá em Brasília, né, no caso. E o deputado estava nesse debate que eu participei lá, e ele fez a proposta para aumentar para 50%. E ainda não foi votado isso, eu acho que não vai ser tão, assim, um sentimento que eu tenho. Eu acho que isso não deve ser votado, pelo menos até antes das eleições, não sei, porque não é uma prioridade para eles. Tem outros assuntos mais urgentes ali e tudo. Mas, assim, eu acho que é um absurdo porque, como eu falei, não tem critério, sabe? Hoje, a geração distribuída no Brasil, Felipe, não chega a 3% das unidades consumidoras no Brasil. E mesmo assim, né, ou seja, tem aqueles consumidores cativos, né? O nome já está dizendo. Quer dizer, eu sou obrigado a me conectar com distribuidora. Eu não posso produzir, eu sou obrigado a me conectar. Então, vamos supor que a distribuidora tem, então, o quê? 97% ainda de clientes na mão dela, obrigatoriamente. Fora os 3% que já estão conectados com ela. Então, assim, nunca a distribuidora vai quebrar por conta de GD. Isso é história. Não, né? É muito tranquilo em relação a isso. Vamos supor que ela continuasse crescendo como foi em 2022 e tudo. Do jeito que cresceu, em plena pandemia, a gente não chegou a 3%. Né? Então, assim, hoje o projeto tem essas duas emendas e está sendo discutido lá em Brasília sem previsão de ser votado, sabe? Agora, é bom que o setor fique atento, né? É bom que cada um de nós possa cobrar aos seus deputados. Por exemplo, no meu condomínio tem 2 que moram, que são federais, que moram. Na hora que eu encontrei com os 2 no clube, eu disse, cara, isso é um absurdo, sabe? A gente tem a liberdade assim, né? Aí não fala como profissional, como vizinho, né? Claro que tem os compromissos políticos, tem que ver como é que o partido vota e tudo, mas pelo menos assim, quando vocês tiverem acesso a esses nossos representantes, né? Assim eles são eleitos, possa cobrar nesse sentido, né? De que não tem sentido se limitar a GD no Brasil, porque as distribuidoras têm um cliente cativo que obrigatoriamente paga o uso do fio, obrigatoriamente paga 100 ou 30 kW, dependendo de como está conectado. Então, assim, esse projeto, ele é uma ameaça? Porque ele é completamente desrazoado, né? Mas, enfim, vamos ficar atentos. Isso aí, vamos torcer para dar tudo certo, esse projeto não seguir, né, pessoal? E agora trazendo uma pergunta aqui do Osmir, né, que já está um tempinho aqui. Ele comprou uma usina, deixa eu pegar a pergunta, que eu acho que é a outra aqui. Comprou uma usina e falaram que não precisava adequar. A funcionária exigiu adequação, tá um pouquinho com erro aqui. Por atraso da homologação já vão 7 meses. O que ele faz? O que o Osmi pode fazer aí, Aloysio? Vamos lá, Osmi. Eu vou falar aqui em cima do que você está me passando, tá? Porque às vezes a gente não é por má intenção, mas às vezes o cliente fala uma coisa e quando a gente vai ver a documentação é outra. Mas você comprou uma usina e pelo que eu estou entendendo aí, a distribuidora, a concessionária, não conectou ainda, porque, enfim, aí é que eu estou em dúvida. Se ela não conectou, aí a gente vai simplificar, vamos lá. Se ela não conectou porque você precisa se adequar, aí a gente tem que ver duas situações. Provavelmente é uma usina de microgeração. Então, todas as obras, se tiver que se adequar, são de custo da distribuidora. Segundo, se tiver obra, que eu não sei se é obra, tem prazo para ela fazer. Então, você tem que, a minha sugestão, procura quem te vendeu e vê o seguinte, bom, tudo é em cima de prazo, né? Se o prazo para conectar a usina era, por exemplo, 19 de abril, e ela não foi conectada ainda por culpa da distribuidora, é o mesmo caso daquele caso do Rio Grande do Norte que eu falei. Ela está atrasando a tua conexão e cada mês, cada dia você deixa de gerar. Então, você sabe a previsão da geração da usina e pode ingressar com ação contra a distribuidora, pedindo uma liminar para que ela conecte a tua usina e os prejuízos causados pela não conexão. Se o problema for
da tua adequação, um problema interno, aí muda a história, né? Porque realmente aí você tem que se adequar, e aí tem que ver o que é que o integrador prometeu ou não sei, para poder fazer a conexão. Porque a gente tem que ver de quem é a culpa, né? Pode ser que a distribuidora não esteja conectando por omissão dela, pode ser que ela não esteja conectando porque realmente é impossível conectar num caso concreto, que eu não sei qual é aí na tua situação. É sempre isso, é quem é o culpado pela não conexão, né? E aí, como eu disse, o cliente final, às vezes, ele fica meio ali no limbo, né? Não sabe para quem recorrer. Às vezes, numa situação concreta. É difícil isso. Pelo jeito, pelo que o Osmir está falando ali no chat, a empresa que vendeu para ele não falou da necessidade de adequação. Então, mais uma vez, a importância dos contratos bem estruturados. Até se você for fazer investimento comprando uma usina já instalada, já que ainda não está conectada, de ter um contrato com quem está te vendendo para garantir que você não fique no prejuízo, né? Então, é mais ou menos isso, né, Luiz? Para a gente fechar. Isso. Tem também, Felipe, só, não sei se você viu, o Kleberson fez uma pergunta aí, pelo Instagram. Você consegue ver? O Emerson está montando um condomínio industrial. Esse condomínio tem um projeto de uma usina fotovoltaica. Como ele deve proceder? Provavelmente, eu estou imaginando aqui que o Kleberson está montando num terreno grande vários galpões em que vão funcionar várias empresas diferentes, né? De logística, depósito, enfim. Esse condomínio industrial aí que ele... Indústria também, né? É claro, que vão funcionar nesse local. E ele deve estar montando uma usina que vai atender todo mundo, pelo que eu estou entendendo. Se for esse o caso, Cleberson, você vai ter que fazer uma geração compartilhada, né? Para que essa usina gere para todos os teus condôminos, você vai ter que fazer uma geração compartilhada. Essa geração pode ser uma associação, pode ser um consórcio, pode ser uma cooperativa, ou até um condomínio edilício, que é o caso do teu aí. Então, eu acho, porque eu estou bem na hipótese, né, aqui, você vai ter que unir esses teus condôminos, provavelmente através de uma associação, conecta a usina numa titularidade dessa associação e distribui os créditos para cada um dos associados, que são os seus condôminos, né? É mais ou menos assim que funciona. Legal. Aloysio, muito obrigado aí pela sua disponibilidade por essa noite. A gente tem mais uma pergunta. Você tem mais um tempinho aí para responder o Felipe Alberto? Posso responder, sim. Prazer. Então, só para a gente fechar aqui, a pergunta do Felipe. Como vocês veem o futuro do mercado GD com a possível abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores? Felipe, legal essa tua pergunta. O mercado de energia ele é tão interessante, né, que ele tem um mundo aí para ser desbravado. Eu acho assim, a queda dos requisitos para se ingressar no mercado livre cada vez vai aumentar, ou seja, diminuem os requisitos e mais pessoas vão poder aderir ao mercado livre. Só que aderir ao mercado livre não é para qualquer um, certo? É como se a gente tem na energia 3 mundos: GD, mercado livre e leilão, né? Então, são 3 mundos completamente diferentes e que não se excluem. O que eu quero dizer? Você pode ter empresas que atendem GD e mercado livre, né? Elas se complementam ali. Então, assim, eu vejo que, claro, que o mercado livre, ele pode, não sei se é essa expressão, tá? Mas ele pode roubar ali alguns clientes da GD, pode. Isso já está acontecendo até. Eu tenho 2 casos desse jeito. Mas não é o suficiente, aí vem a notícia que eu acho boa, né? O futuro. Não é o suficiente para acabar a GD. Entendeu? Não é porque eu tenho 2 clientes que montaram GD e estão agora querendo alugar suas usinas porque vão aderir ao Mercado Livre. Tenho 2. Exatamente na mesma situação. 2 clientes que estão saindo da GD para o Mercado Livre. Mas a gente tem
30 entrando na GD. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse mundo de energia renovável, seja GD, seja Mercado Livre, é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta. Isso eu tenho certeza absoluta. Né? Por uma questão mesmo de problemas ambientais, econômicos, de tratados internacionais que o Brasil já assinou. Né? Então, assim, de novo, o Mercado Livre, ele pode afetar a GD? Pode. Mas ele não é capaz de exterminar a GD. A GD ela já tem um corpo para andar sozinho. Hoje, a maior ameaça da GD não é o Mercado Livre, são as distribuidoras com seus descasos. Isso a gente já está enfrentando, não é no futuro. Pô, Aloysio, ótima explicação. Realmente, essa dualidade aí, o crescimento do Mercado Livre de energia e de GD tem criado muitas dúvidas e insegurança também para quem está no mercado. E é importante ter uma explicação tão clara quanto a sua. Eu concordo, né, com o seu posicionamento. Eu acho que o Brasil é muito grande, o mercado ainda há muito mercado a ser explorado e para se adequar para chegar ao mercado livre que atenda todos os consumidores, há muita coisa para a gente acertar ainda, né? Então, eu acho que é um processo que vai tomar um tempo ainda até chegar ao consumidor final que tem uma conta mais baixa. E enquanto isso, o GD está voando, né, pessoal? O Felipe, o Mercado Livre, ele é uma coisa muito mais complexa, sabe, do que a GD. Contratos muito mais complexos, riscos muito maiores. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Aloysio, eu estou pensando em montar uma comercializadora de energia para o Mercado Livre. Se você souber quanto tem que haver de capital social numa empresa para poder montar uma comercializadora de energia, é um negócio assim absurdo, entendeu? Né? E não sou eu que estou dizendo, né? É a lei que diz. Então não é tão simples assim. Eu monto ali uma empresa para ser integrador de energia, facinho na junta comercial. Uma comercializadora, não. Então, assim, o jogo do Mercado Livre é para um público mais robusto. Certo? Agora, o integrador, aí vem a notícia boa. Não sei se ele que. Felipe, não sei como é o nome da pessoa que fez a pergunta, agora eu esqueci. Será o Felipe É Felipe, né? Pensei que eu estava confundindo os nomes já, mas acertei. O Felipe, veja, o integrador que monta uma usina hoje de 75 kW, ele pode, com um pouquinho mais de preparo, nada muito absurdo, estar montando usina que venda para o Mercado Livre também. Então, assim, o mercado não é tão destruidor. Né? Eu lembro, só contando aqui uma história, eu lembro que eu tive um professor da faculdade que ele dizia assim, eu dizia que eu queria advogar para grandes empresas, eu estou falando da época da faculdade e tal, era um sonho meu e tudo, e ele disse assim, Aloysio, você não vai começar advogando para a livraria nem para a editora, você vai começar advogando para a banca de jornal. Depois você vai crescendo. Isso eu nunca me esqueci, tá? Eu estou falando de 1998, isso. Então, assim, o integrador, ele não vai começar montando uma usina de 1 mega. Ele não vai começar montando uma usina para o Mercado Livre. Mas ele começa ali no telhado, ele vai criando corpo, ele vai fazendo uma usina, depois ele passa para 75, está fazendo 300 kW. E aí aquele cara que monta para a GD, ele vai vender para o Mercado Livre também. Né? Então, ou então, se ele não fizer tudo, ele faz uma parte das instalações, porque o investidor é de fora, vai contratar mão de obra local. Então, tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem. Agora, para isso, a gente precisa estar qualificado. Para isso, a gente precisa recorrer a quem tem, né, bagagem para poder passar conhecimento para a gente. Eu estou dizendo na área técnica, em todas. E, como eu disse, de novo, né, se aliar o que puder de tecnologia para nos ajudar. Porque a gente está usufruindo disso. Antes da pandemia, eu dizia, toda semana, literalmente, eu viajava, toda semana. Eu dava aula segunda e terça na universidade e viajava quarta a sexta para o Brasil todo. Com a pandemia, a gente está aqui. Né? Assim, aprendeu que não precisa eu viajar toda semana, né, para poder ajeitar os contratos. Então, a tecnologia que tem a ver aí com o teu sistema de gestão é um aliado. Né? E a gente precisa pegar isso para poder escalar nossos clientes e aumentar nosso faturamento. Exatamente, Aloysio. É um mercado dinâmico e, mais uma vez, pessoal, acho que está sendo unânime de todos os convidados que a gente traz aí, é a capacitação que vai te fazer
prosperar no mercado, né, ser um profissional completo e estar sempre por dentro das tendências e se antecipar, né, para estar gerando negócio, fazendo, contribuindo também com outras empresas aí no seu crescimento. Pessoal, então a gente vai terminar, infelizmente, eu sei que esse papo do setor jurídico dentro do ramo de energia dá pano para manga. Eu acho que vale depois a gente até trazer o Aloysio de novo, né, Aloysio? Fazer mais um bate-papo aí, que foi muito produtivo. Eu espero que tenha ajudado todos vocês e sigam a G10 Solar no Instagram, o Aloysio também, Aloysio Neto no Instagram, para vocês também tirarem as dúvidas diretamente com ele. O Aloysio é uma pessoa super acessível, né, Aloysio? Então, com certeza ele vai ajudar vocês aí nas demandas, na elaboração de contratos ou qualquer outras necessidades aí relacionadas, né? Bom, Felipe, eu me despedindo aqui, só dizer aqui para o Renato, que ele fez outra pergunta, associação é melhor do que consórcio, tá, Renato? Renato Conte aí. Não vai dar para explicar por quê, mas pode confiar em mim. Se você tiver em dúvida, faça uma associação e não um consórcio. Tem mais vantagens, tá? Menos custoso para ter o sonho aí. Mas, enfim, eu queria agradecer, tá, Felipe, a GEDASH aí. Primeiro, parabenizar pelo que vocês proporcionam para o mercado. Eu acho muito legal a solução, a tecnologia que vocês apresentam. Porque, como eu disse, tudo que possa facilitar a vida da gente, eu acho que é bem-vindo, né? Num preço legal, acessível. Não só sou eu que sou acessível, vocês também são, né? De tirar dúvida, enfim, de solucionar problema. E aí eu queria, assim, de forma assim, muito tranquila, sabe? Quando a gente fala que tem canal no YouTube, que está no Instagram, pessoal, a nossa intenção é só passar um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas, né? Acho que pela natureza, dou aula há 20 anos na universidade, vai completar 20 anos agora em agosto, que eu dou aula. Então, assim, para mim, eu fico muito tranquilo e gosto muito de ajudar as pessoas. A gente faz amigos, a gente conhece os lugares, é muito bom você estar num canto. Aí chega uma pessoa e diz, poxa, Luiz, tu me ajudou nisso, meu negócio está funcionando. Às vezes, aluno, eu passei no concurso por causa das tuas aulas. Isso, para a gente, assim, não tem preço mesmo, literalmente. E, assim, vocês da GEDASH me darem a oportunidade de ajudar essas pessoas dessa forma, eu só tenho a agradecer. Agradecer por tudo. Bom, o Felipe desligou aí e pronto, está voltando. Então, Felipe, não sei até que hora você me ouviu, mas eu estava só agradecendo mesmo por tudo e pela paciência aí, pela atenção de vocês, pelas palavras de carinho que eu vejo aqui. Isso é muito bom, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, Aloysio. A rede até caiu de tanto emocionado que eu fiquei com o seu parecer. Eu gosto. E eu também te agradeço, né? Eu acho que em nome de todos que estão acompanhando aí, que estão elogiando a live, conhecimento compartilhado, eu acho que é muito importante para ajudar todo mundo a ter sucesso nos seus empreendimentos. É um mercado que ainda está no seu inicinho, né? Se a gente compara com outros mercados lá fora, a gente tem muito a explorar ainda e com certeza se capacitando, né, vocês vão chegar e se destacar, né, nesse mercado. Então, pessoal, agradeço a presença de todos aí nessa noite, espero que nas próximas vocês estejam conosco. Então, siga-nos no YouTube, aí no nosso canal no YouTube também, para acompanhar e ser notificado dos próximos eventos, beleza? Valeu, Aloysio, uma boa noite. Boa noite. Um abraço.